A graça e a paz de Deus esteja sobre você, sua casa, sua família. Eu quero te convidar a meditar comigo sobre esse tema. Qual a vida que agrada a Deus? Eu quero que você, se puder acompanhar comigo, abra aí sua Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, a carta de Paulo à igreja de Tessalonicenses. No capítulo 4, a partir do verso 1, nós vemos as instruções, as exortações que Paulo ali traz a esta igreja, a qual o tema se encontra como vivendo para agradar a Deus. E é sobre isso que nós vamos estar falando nessa ocasião. Que nos diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhe pedimos, exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas estas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhe dá o Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo trazendo instruções, né, e trazendo aqui o título que se encontra nessa passagem, falando sobre vivendo para agradar a Deus, né? Sabemos, querido, que o Espírito Santo, ele não é apenas uma doutrina impressa em livros, né, de teologia, podemos assim dizer. Deus tem nos chamado para viver uma vida, como o próprio apóstolo Paulo, aqui ele coloca esta igreja, para vivermos uma vida santa, uma vida que agrade a Deus, uma vida voltada para o Espírito e vivendo ao Espírito. Nós vemos Paulo ilustrando várias palavras dessas várias igrejas, e aqui ele foca nessa igreja, né, falando que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Então, colocando esse tema, né, qual a vida que agrada a Deus, nós podemos assim colocar essas palavras. Paulo está dizendo aqui que a vontade de Deus é que possamos viver uma vida santificada, se abstendo daquilo que não agrada a Deus, aquilo que desagrada a Deus, nós devemos nos afastar dessas coisas, né? Como a própria Bíblia fala que nós somos cartas de Deus, né, a este mundo. Então, como é que estão nos vendo, né? A importância, sim, como Deus tem nos visto, né, mas também como o mundo tem nos enxergado como carta de Deus para este mundo, né? Como ele próprio fala que nós somos embaixadores do Senhor neste mundo. Como isso tem que nos incomodar também, tem que nos fazer refletir, como Paulo está chamando esta igreja à reflexão, né, dizendo que até em questão do amor, né, ele só quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhe, pois vocês mesmos já foram ensinados, né, e de fato vocês estão fazendo isso que está sendo pedido, pois até os irmãos da Macedônia, né, está sendo amado por vocês, mas eles continuem insistindo, né, cada vez mais, esforcem-se para que
a vida de vocês busque de fato agradar a Deus. Então, entendemos que a nossa vida tem que ser vivida como um testemunho de Deus nesta terra, né? E em Jó capítulo 1, nós vemos a figura ali mostrando a atitude deste homem, o viver, onde o próprio livro já começa dizendo que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, um homem íntegro, um homem justo, um homem que temia a Deus e evitava fazer o que era mal. Então, a carta aqui, podemos dizer assim, ilustrando da vida de Jó, não era perfeita, a gente sabe a história, mas aos olhos Jó vivia essa integridade, tanto é que o texto coloca, é como se fosse uma carta, qual a carta inicial ali de uma introdução da vida deste homem. Inicialmente coloca que este homem, ele vivia uma vida íntegra, né? Ele era íntegro naquilo que ele fazia, né? Havia integridade em relação das suas atitudes. Fala que ele era um homem justo, né? As suas atitudes eram justas, né? De acordo, vamos assim dizer, com aquilo que Deus também pedia para que e pede também da nossa vida como seus filhos, como seu servo, como representante dele nessa terra. Nós devemos também agir com justiça, né? Apesar de vivemos no mundo cada vez mais injusto, né? Cada vez mais que se levanta com a falta da integridade, né? Mas Deus tem nos chamado para sermos pessoas íntegras, pessoas justas, né? Tomar esse exemplo e dizer, que lindo, né? Essa ilustração de Jó, não simplesmente. A Bíblia diz que toda a escritura de Deus, toda a escritura, ela é apta para o ensino, para a repreensão, para a correção. Então, ao olhar para essas passagens, isso tem que nos direcionar também naquilo que Deus quer e daquilo que agrada, porque o próprio Deus, vemos que ele próprio deu testemunho também de Jó, né? E isso agradava a Deus, né? Que ele disse já em Jó capítulo 1, verso 8, diz que o próprio Deus disse, reparou o meu servo Jó, né? O texto inicia trazendo uma introdução da vida de Jó, né? Um homem que vivia na terra de Uz, né? Lá vivia Jó, um homem. Aí ele cita isso, mas agora o próprio Deus está dizendo: reparou o meu servo Jó, né? Aquela conversa com Satanás ali. Ele diz: não há ninguém, né? Interessante que Deus fala: não há ninguém na terra como ele. Então veja que coisa maravilhosa, veja que coisa tremenda, mesmo diante daquilo que nós vimos que Deus proporcionou, porque havia algo que ainda tinha que ser mudado na vida de Jó, como com certeza Deus queria trabalhar a vida dele para melhorar cada vez mais. E a gente conhece a trajetória, a gente sabe a vida de Jó. No desfecho do final, já vai dizer: eu te conheci apenas de ouvir, né? Mas agora os meus olhos te veem, a um encontro pessoal assim com Deus através do que ele viveu. Mas dependente disso, o olhar de Deus para Jó era algo que agradava a ele. As atitudes de Jó agradava a Deus, né? Não só era um relato da sociedade, como a sociedade via Jó, né? Tanto é que o escritor, né, do livro de Jó cita isso, que a sociedade via ele desta maneira, um homem íntegro, um homem justo, um homem que temia a Deus, né, e evitava fazer o que é mal. Então ele evitava fazer o que era mal. E aí vemos o próprio relato, o próprio testemunho de Deus para a vida deste homem, dizendo: não há ninguém na terra como ele. Coisa tremenda, querido. Coisa tremenda. Às vezes a gente olha a vida de Jó e foca só. Jó não conhecia Deus, Jó vivia uma vida religiosa, mas Jó, ele agradava a Deus, as atitudes dele agradavam, apesar que tinha coisas que precisavam ser mudado, a atitude deles, né, até tudo que ele fazia, muito coloca como uma religiosidade, mas vemos que havia algo na vida de Jó, as suas atitudes, que eram agradáveis a Deus, né, então como também diz que Noé, né, Deus encontrou graça em Noé nesse sentido. Então, Deus olha para Jó e diz: olha, não há ninguém na terra como ele, né? Ele é irrepreensível. Ele fala que Jó é íntegro. Jó é um homem que teme a Deus e evita o mal. Então vemos não só agora o relato da sociedade, mas o próprio relato de Deus falando em relação de Jó, dizendo: olha, não há ninguém na terra
que se compare a ele, né? Um homem irrepreensível, né? Um homem que é íntegro, teme e, acima de tudo, ele evita fazer o que é mal. Então, aos olhos tanto da sociedade como os olhos de Deus, Jó era a mesma pessoa. Diante da sociedade e diante dos olhos de Deus, Jó era a mesma pessoa. Não havia uma máscara, podemos assim dizer, né? Hoje nós estamos vivendo esse período, né, de máscaras, né? E alguns até falam, às vezes, a máscara esguiça tanto, né, que às vezes acaba caindo e revela, de fato, as pessoas que são as pessoas. A gente tem vivido isso também, né, nesses momentos onde muitos estão buscando a Deus, muitos também estão se afastando de Deus, né? A gente entende dessa maneira. E às vezes a máscara que está cobrindo algo na face, né? Às vezes pode estar simplesmente cobrindo na face, mas às vezes o coração ele já está desmascarado, né? Então, a gente entende, querido, que Jó, ele era a mesma pessoa. Olharem para Jó e Deus olhando para Jó. A sociedade olhando para Jó e Deus olhando para Jó. Não havia diferença em relação disso. Jó era a mesma pessoa, né? Que eu botei aqui tanto a sociedade e como para Deus Jó era o mesmo. Então, isso que tem que também estar focado na nossa vida, né? Romanos capítulo 8, ele vai falar desse viver no Espírito, nesse andar com Deus, e eu não vou ler o capítulo todo, depois você abra lá em capítulo 8 de Romanos, quero apenas ler alguns versos aqui, que o tema, né, do capítulo 8 fala sobre a vida pelo Espírito. E é importante para que possamos viver uma vida também dessa maneira, íntegra, temente, voltada para Deus. Nós devemos viver no Espírito, nós devemos deixar que o Espírito de Deus, a palavra de Deus, adentre o nosso coração, que haja o temor da palavra de Deus e a gente viva aquilo que a palavra de Deus pede. E é um cuidado que devemos ter, né? Às vezes nesse momento tão adverso, tão de euforias que estão se vivendo, devemos guardar muitas vezes a nossa palavra, a nossa boca, nossos lábios, guardar nossos ouvidos, guardar nossos olhos, né? Diz que Jó evitava fazer o que é mal. No dia a dia, muitas coisas virão para nos impulsionar a fazer o que é mal, termos atitude mal, termos uma vida não íntegra, né? Mas evitar, é isso que fala, né? E a oração do Pai Nosso fala isso, né? Ele vai dizer no final que devemos, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele fala o Pai Nosso, pão nosso cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do que é mal, do mal. Mas vemos Deus falando aqui de Jó, que Jó se desviava do que era mal, né? A gente sabe o que é mal. Muitas vezes, com certeza, nós que temos a maturidade de entendimento, não somos crianças, sabemos o que é mal, até criança já sabe, mas desviar-se daquilo que é mal, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que não vai edificar a nossa vida. Então, sempre pensar qual é a vida que agrada a Deus, né? Então, vemos Deus trazendo essa colocação. Em Romanos 8, alguns textos, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então ele diz, nós já fomos libertos da lei do pecado e da lei da morte. Se nós estamos em Cristo, dizendo, Cristo nos libertou. E então ele diz que muitas coisas vêm sobre nós, mas muitas tentações, muitas coisas que vêm são humanas. E diz que Deus já nos deu o poder, já nos deu a autoridade para nós vencermos todas estas coisas. Ele também diz aqui que quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quer dizer, se você vive, né, voltado para segundo a carne, vai com certeza agradar aquilo que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, né? Evitando, buscando fazer aquilo que agrada a Deus, sempre consultar a Deus, né? Não quer dizer que
somos perfeitos, somos falhos, você é falho, eu sou falho. Jó era falho, mas atitudes dele agradavam a Deus, o evitar fazer, né, aquilo que sabemos que não agrada a Deus. Então ele está dizendo aqui, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. E ele diz: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, se queremos viver uma vida que agrada a Deus, essa vida não pode estar sendo uma vida dominada pela carne. E quando falamos em carne, são atitudes que nós temos, às vezes a ira, às vezes a maneira de querer responder algo, como alguém age conosco, às vezes a questão de a atitude de alguém, né, como às vezes, pisou no pé, eu tenho que responder da mesma maneira. Jesus disse: se alguém bater na tua face, ele disse: dar a outra, né? Isso não é fácil, mas é um desafio, é viver no Espírito, é buscar que o Espírito Santo esteja vivendo dentro de nós, né? Então, buscar a leitura da palavra, viver na palavra, buscar que o Espírito possa nos direcionar na nossa vida e lutar contra nós mesmos. A tua maior luta é contra você, a minha maior luta é contra mim mesmo, né? Porque diz que tudo já foi vencido, nós já vencemos juntos já com o Senhor naquele momento a sua vitória. E é essa questão que nós temos que ter. Mas há uma luta, né? Como o próprio Paulo fala, muitas vezes ele queria fazer o que agradava, mas acabava fazendo algo que não agradava. Então devemos ter cuidado, buscar evitar aquilo que é mal, como o apóstolo Paulo bem colocou a igreja, né, de Tessalonicenses, falando sobre isso, dizendo: olha, insistam, né, persistam nisso, não esmoreçam. E esse é o nosso desafio, é não esmorecer também. E ele vai falar aqui dizendo: esforcem-se, né? Tem que ser um esforço. É um esforço que temos que ter dia a dia se queremos agradar a Deus, né? Ele está conosco. Com certeza, ele diz: nós nele, ele em nós, né? E com certeza nós vamos viver uma vida que agrada a Deus. A vida que agrada a Deus, nós vemos no Salmo 51, Deus dizendo que um coração contrito e quebrantado, Deus não resiste. Então, quando nós nos quebrantamos diante de Deus, quando nós abrimos o nosso coração diante da nossa vida, diante de coisa, isso agrada a Deus. Então, Paulo está dizendo, quanto ao mais, irmãos, né, ele está dizendo: insistam, lutem contra isso, né? Busque viver algo que agrade a Deus, e como o próprio Deus falou de Jó, né, dizendo: não há ninguém na terra como Jó. Então, a sociedade, Deus tem que nos enxergar da mesma maneira. Não tem como, né, alguém enxergar: aqui eu sou assim, aqui eu sou ali, nesse local eu sou cristão, nas redes sociais eu sou cristão, ou nas redes sociais eu não sou cristão, mas na igreja eu sou, em tal local eu sou. Não tem como fazer diferença. Nós vemos que Jó era um homem lá, diante da sociedade, e diante de Deus ele era a mesma pessoa. Ao olharem para Jó, viam a mesma pessoa. Se estão olhando para você e estão vendo divergências em relação disso, comece a examinar a tua vida. Comece a ver se de fato as tuas atitudes, a tua vida tem agradado a Deus. Esse é um chamado para nós. Insistamos e vivemos aquilo que Deus tem para a nossa vida. E isso fazendo, nós vamos agradar grandemente, com certeza, ao nosso Deus. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nesse momento. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, tua família. Em nome de Jesus. Viva para agradar a Deus.